Boa tarde, turma. Como vocês estão? Como foi o feriado de vocês? Creio que foi bem. Creio que foi bom. Então, hoje a nossa aula de história nós vamos estudar sobre a insatisfação com o governo imperial. Vamos recapitular a aula passada. Nós estamos estudando o primeiro reinado. Dentro desse contexto, nós vimos como Dom Pedro I assume o governo de uma maneira muito autoritária. E esse autoritarismo de Dom Pedro acabou que ele não encontrou consonância no Brasil entre os grupos que o apoiavam e acabou exercendo um governo de extremo autoritarismo. Então vamos lá para a nossa leitura. Mas inicialmente é importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável com o seu material à mão. Isso vai fundamentar a nossa videoaula, tudo bem? Também é importante lembrá-los que a correção das atividades já está disponível no nosso grupo de WhatsApp, ok? Então vamos lá. Eu leio daqui e você lê daí, tá certo? Sempre sublinhando as suas palavras-chave que você entender que são palavras-chave. Essas palavras vão te ajudar a fixar as informações, vão te orientar quando você, posteriormente à aula, você fizer a sua nova leitura. Tudo bem? Então vamos lá. Logo de início, o governo de Dom Pedro I no Brasil mostrou-se bastante autoritário. Lembrando como foi desde o início, ele não entrou em consonância com os grupos da sociedade da época. A dissolução da Assembleia Constituinte, a imposição do poder moderador, por exemplo, representa o exemplo da preocupação do imperador em manter seus interesses como prioridade em relação às necessidades da população. Por isso, a insatisfação com Dom Pedro I cresceu ao longo dos anos, tanto entre as elites como entre a população mais pobre. Então, Dom Pedro I inicia um governo já de maneira muito arbitrária, por assim dizer, e autoritária, dissolvendo a Assembleia Constituinte, impondo o poder moderador, e isso foram ações que refletiram como os seus interesses fossem prioridades do seu governo, e não a preocupação com a população, com os grupos que formavam a população daquela época. Então, vamos lá. Vamos avançar. Confederação do Equador. Na província de Pernambuco, o descontentamento com o imperador também não era diferente de outras regiões do Brasil. Havia, desde a promulgação da Constituição de 1824, essa preocupação, ou essa, vamos dizer assim, essa aversão àquele governo já estava sendo alimentado pelos atos de autoritarismo que ele estava fazendo. Então, vamos lá. Na província de Pernambuco, o descontentamento com o imperador foi intenso, principalmente após a promulgação da Constituição de 1824. Naquela época, havia uma preocupação de que Dom Pedro I pudesse retornar os laços com Portugal, restabelecendo a situação colonial do Brasil. Por esses motivos, diversos setores da sociedade, entre eles as classes populares, mobilizaram-se em uma revolta contra o governo imperial. Os revoltosos queriam repassar menos impostos ao governo central e obter maior autonomia na província. Essas propostas dos rebeldes se espalharam pela região Nordeste e receberam o apoio de outras províncias, como a Paraíba, do Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. Assim, em julho de 1824, foi anunciada a promulgação de uma nova república no Nordeste, chamada Confederação do Equador. Então, a insatisfação com o governo de Dom Pedro I, ela foi tomando outras regiões, e isso foi sendo um motivador para que os grupos que formavam a sociedade daquela época começassem a se expressar de maneira contrária aos atos de autoritarismo de Dom Pedro I. E essa que nós estamos observando aqui seria a bandeira da Confederação do Equador 1824. Cada uma dessas imagens tem as suas representatividades. Então, vamos lá. A liderança de Frei Caneca. Um dos principais líderes da Confederação do Equador foi o religioso Joaquim do Amor Divino Rabelo.
também conhecido como Frei Caneca. Desde o período colonial, Frei Caneca participou de movimentos revoltosos na região de Pernambuco. Em 1817, durante a Revolução Pernambucana, ele foi preso, porém não deixou de lutar por maior liberdade e autonomia na região. E aí a gente percebe que muito antes da efetivação do governo de Dom Pedro I, já havia uma insatisfação com o governo, da forma como o governo estava conduzindo a sua administração. Depois de solto, Frei Caneca desempenhou um importante papel entre os revoltosos da Confederação do Equador. Ele atuou no ativismo político e criou, em 1823, o jornal Tupis Pernambucano, no qual publicava semanalmente artigos criticando as decisões de Dom Pedro I. Frei Caneca também fornecia orientações às tropas que lutavam contra o exército imperial. E aí nós vemos aí um líder, um líder religioso, que estava empenhado em buscar, naquela época, maior autonomia para aquela região. A repressão imperial contra o movimento foi intensa. O mapa a seguir mostra a região em que a Confederação do Equador vigorou e quais foram os focos de resistência revoltosos. E olha só, é bem interessante a gente observar a legenda, não é? Essa parte de toda a Confederação do Equador, focos de resistência, nessa parte laranja, e tropas de repressão. Mostram as setas reprimindo esses agrupamentos. Após algumas batalhas entre o governo central e os revoltosos, em novembro de 1824, a Confederação do Equador chegou ao fim. Alguns participantes do movimento foram presos e outros foram condenados. Entre os condenados estava Frei Caneca, executado na cidade de Recife. Caiu um líder, mas as ideias daquele líder, daquele que motivou as pessoas a buscarem os seus direitos, acabou ficando naquela região, na mentalidade das pessoas. A Guerra da Cisplatina. A política externa empreendida por Dom Pedro I também gerou polêmica entre os brasileiros, contribuindo para a insatisfação da população com seu governo. Mais um fator que traz aí um motivador para essa insatisfação, né? Na época do primeiro reinado, a província da Cisplatina, onde fica o atual Uruguai, pertencia ao governo brasileiro. Em 1825, porém, grupos separatistas da Cisplatina declararam sua desvinculação do Império e anexação às Províncias Unidas do Rio da Prata, onde fica a atual Argentina. Dom Pedro I não aceitou a decisão e teve início a Guerra da Cisplatina. Durante 3 anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina, que se aliaram às Províncias Unidas do Rio da Prata. Ou seja, uruguaios e argentinos se unem para lutar contra o Brasil por conta que o governo brasileiro havia perdido o território da Cisplatina. Durante 3 anos, as tropas do Exército Imperial Brasileiro lutaram contra os grupos da Cisplatina, que se aliaram às Províncias Unidas do Rio da Prata. Como ocorreu em regiões litorâneas e próximo à bacia do Rio da Prata, o conflito envolveu batalhas navais e terrestres. A guerra desgastou ambos os lados da luta e só terminou com a interferência da Inglaterra, que tinha interesse em manter suas relações comerciais na região e por isso precisava manter livre acesso à bacia do Rio da Prata. Assim, em 1828, foi assinado um tratado de paz que encerrou os conflitos e estipulou a criação da República Oriental do Uruguai, um novo país independente. Dom Pedro I deixa o governo. Com o conflito na região da Cisplatina, o governo de Dom Pedro I se desestruturou ainda mais. Muitos gastos militares foram necessários para manter o país durante a guerra, gerando dívida e instabilidade econômica. Além disso, a impopularidade do imperador por causa de seu autoritarismo era grande. Pressionado por essa situação de crise, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I
abdicou do trono em nome de seu filho Pedro de Alcântara e retornou para Portugal. E aqui nós temos um texto que vai nos trazer algumas informações complementares para que a gente possa entender como de fato se deu essa guerra da Cisplatina, sendo que esses dois países eles não tinham nenhuma, vamos dizer assim, nenhuma proteção militar. Os exércitos desses dois países eram incipientes, não tinham como seguir à frente na guerra. E tanto o Brasil como o Uruguai, ou a Cisplatina, eles perderam muito com isso. Mas esse texto vai nos trazer informações complementares e vai também nos dar um norte de como hoje as relações entre Brasil e Uruguai acontecem. Então, eu convido vocês para que façam uma leitura minuciosa, com bastante atenção, e isso vai dar condições a vocês entender como hoje as relações acontecem entre Brasil e Uruguai. Então, meus amores, essa foi a nossa aula de história. Espero que vocês possam fazer uma segunda leitura de cada título ou subtítulo que tem no nosso texto, que você possa tirar uma frase, uma palavra-chave que te traga informação e que te ajude a fixar as informações principais que há no texto. Tá certo, meus amores? Então, beijos e até a próxima.